aqui falar um pouquinho, então, sobre as parábolas que Jesus costumava falar. Em primeiro lugar, parábola, em aramaico é mátola, em hebraico machal e em grego parabolê. Como os evangelhos, na verdade, o de Marcos foi escrito em aramaico e depois traduzido para o grego. Mateus já foi escrito diretamente no grego, e Lucas também, e João também. Por isso, a forma que a gente mais conhece é a expressão em grega parábolê, né? Ou que traduzido para a gente é parábola. E o que significa parábola? A palavra parábola do grego é uma narrativa curta que, mediante o emprego de uma linguagem figurada, transmite uma mensagem, uma moral. Nós temos muito uso de parábolas, ou tínhamos, até muito tempo atrás, com o que a gente chamava de contos de fadas. Qual a mensagem, por exemplo, do conto de fada da caixinha de ouro? Para você não ser intrometido e não abusar das coisas dos outros. Do chapeuzinho vermelho, não falar com estranhos, é perigoso, pode ser um lobo. Então, a gente transmitia mensagens através do conteúdo de histórias que eram, na verdade, veículos para você transmitir uma moral ou uma verdade que você quisesse ser conhecida. Então, os hebreus, eles costumavam muito usar parábolas, e Jesus Cristo foi certamente, entre os profetas judeus, o que mais se valeu desse tipo de artifício. Então é uma narrativa alegórica que, por meio de comparação ou analogia, transmite um preceito moral ou religioso, a exemplo das parábolas encontradas no Evangelho. Então, por que Jesus usava a parábola? Em primeiro lugar, porque fazia parte da cultura hebraica. Eles tinham esse hábito de usar historinhas para poder transmitir uma mensagem. Em segundo lugar, era de entendimento fácil. Por quê? Porque pela associação você conseguia fazer com que a pessoa entendesse até as nuances daquilo que você estava querendo transmitir. Mas Jesus também gostava de usar parábolas porque elas tinham uma linguagem figurada. Por quê? Porque ele tinha uma frase muito interessante que ele dizia com frequência: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que ouça. Por que Jesus queria dizer isso? Que, na verdade, por incrível que pareça, uma linguagem figurada desperta mais o interesse de você aprofundar a mensagem do que uma mensagem direta. No capítulo 2 do livro de Ezequiel, quando Deus está enviando Ezequiel como profeta, Deus fala uma frase muito interessante para Ezequiel. Ele diz assim: filho do homem, ele chamava Ezequiel de filho do homem, eis que eu te envio para um povo que fala o seu idioma e que vai conhecer e compreender as suas palavras. Não pense, porém, filho do homem, que isso te será de vantagem. Melhor seria se eu te mandasse para um povo estrangeiro, porque esse talvez tivesse mais interesse em compreender aquilo que você está querendo falar. Então, eu, por exemplo, eu adoro fazer quebra-cabeças. Eu adoro fazer sudoku. Eu adoro fazer palavra cruzada. Eu adoro. Por quê? Você acha que se tivesse lá tudo direitinho, bote tudo na célula, tá, não teria graça, né? É o fato de você estar aprofundando, tentar chegar ali no miolo que vai abrir o leque para solucionar todo o quebra-cabeça que desperta o interesse. Então, às vezes, Jesus falava por parábolas, porque talvez, pela historinha, ele conseguisse transmitir a mensagem de forma mais profunda do que se ele falasse o conceito de forma direta.
E depois tem outra coisa. Nós muitas vezes esquecemos o conteúdo de palestras, por mais bonitas que elas sejam. Mas de uma forma geral a gente guarda as historinhas. E quando a gente escuta as historinhas, a gente lembra da mensagem outra vez. Que nem a gente não esquece a história de Branca de Neve. Quantos anos que a gente leu isso? Garanto que se você leu o Romeu e Julieta, você já esqueceu alguma parte do livro. Mas a história da Bela Adormecida você não esquece. Então as historinhas, elas ficam guardadas de uma forma muito mais concreta. Quantas parábolas Jesus conta? Na verdade, 40 palavras. Agora, o mais impressionante é você ver aonde essas parábolas estão. Parábolas que só aparecem no Evangelho de Marcos, 2. Parábolas que só aparecem no Evangelho de Mateus, 9. Parábolas que só aparecem no campeão das parábolas, que nem conheceu Jesus. Imagina se eu tivesse conhecido. Lucas, 16 parábolas. Parábolas que vão acontecer no Evangelho de Mateus e Lucas, 9. Parábolas que acontecem nos 3 evangelistas, Marcos, Mateus e Lucas, 4. Parábolas no Evangelho de São João, 0. João não conta nenhuma parábola, porque João escreveu um evangelho para aqueles que já eram cristãos profundos na fé. Ele não precisava da historinha, ele botava o dedo no nariz direto. Ele já dava a mensagem de forma direta. As parábolas já estavam contadas nos outros evangelhos, ele escreveu o dele por último. Então ele não teve interesse de repetir meramente por repetir. Elas já estavam. Então no Evangelho de João você não tem nenhuma parábola. Vamos dar uma olhadinha nas parábolas que estão lá no Evangelho de Marcos. São 2 só. A parábola da semente, que está em Marcos 4, 26 a 29, e a parábola do porteiro vigilante, que está em Marcos 13, de 34 a 37. O que diz a parábola da semente? Diz o seguinte: o reino de Deus é como um homem que lança a semente à terra, dorme, levanta-se, de noite e de dia, e a semente brota e cresce sem ele o perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último um grão abundante na espiga. Quando o fruto amadurece, ele mete-lhe a foice, porque é chegada a hora da colheita. Simples. Historinha. Mas o que Jesus está querendo colocar para a gente quando ele conta essa parábola? Em primeiro lugar, ele está dizendo que o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Veja, a semente não é colocada na terra, ela é lançada. Já falamos sobre isso na última aula, né? Porque cabe ao terreno escolher que tipo de terreno ele quer ser. Então a semente, ela está disponível, ela é lançada. Você, como terreno, é que vai dizer: eu quero ser um terreno à beira do caminho, ou um terreno pedregoso, ou um terreno com espinhos, ou um terreno fértil, onde essa semente vai ter espaço para crescer, né? O livre-arbítrio aqui, ela é o ponto fundamental. Mas a segunda coisa importante que Jesus conta nessa parábola é que a vida do homem continua em função da sua rotina. A gente não pode controlar todas as coisas. Muitas vezes, e eu acho que esse é o grande motivo de frustração para os sacerdotes, porque quando a gente descobre Jesus,
e a gente descobre o poder do Evangelho, a gente sempre pensa que vai mudar o mundo com essa palavra. E a gente acha que vai fazer e acontecer, e a gente vai mudar corações e o mundo vai ser um lugar completamente diferente. Mas não acontece. E principalmente para um sacerdote que abandona a sua vida, a sua rotina, em função desse propósito, deve ser muito frustrante para ele ver o bando de cabeça dura que são as ovelhas que ele tem nas suas palavras. Mas é porque essas pessoas e a gente não entende aquilo que São Paulo fala na carta aos Romanos no capítulo 12. Em Romanos 12, São Paulo diz assim: não vos contenteis com as coisas deste mundo. Ninguém gosta do que está acontecendo nesse mundo. Mas São Paulo não diz, vai lá e muda o mundo. Ele diz, não vos contenteis com as coisas deste mundo, mas transformai-vos pelo Espírito Santo, a fim de que possais discernir qual é a vosso respeito a vontade de Deus, o que lhe é bom, o que lhe é agradável, o que lhe é perfeito. Em outras palavras, se a gente deixasse Deus nos ajudar a mudar o mundo que somos nós, já faríamos muita diferença no mundo que nos rodeia. Mas o problema é que a gente quer mudar o mundo que nos rodeia e não se preocupa em mudar aquele que a gente traz dentro de nós. E na verdade, o que é bom sempre impera em relação ao que é ruim, porque a luz vence as trevas. Então não importa se hoje aquela pessoa que você evangelizou resolveu ser semente à beira do caminho. A semente foi lançada. E casa que a gente gosta de ver o fruto e colher o fruto para a gente ter certeza de que fez um bom trabalho. Mas quando Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, ele diz, e o meu pai é o agricultor. Quem vai cuidar da semente, quem vai fazer a colheita é Deus, não somos nós. Talvez a gente nem esteja mais aqui na época da colheita. Ele sabe. Então, dorme, levanta, dia e noite. A semente brota e cresce sem ele perceber. Pois a terra por si mesma produz primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão abundante na espiga. A germinação então não depende do semeador. Há um ciclo natural. E você não pode querer que a semente dê o fruto antes do tempo. Eu gosto muito do Padre Zezinho. Aliás, eu amo o Padre Zezinho. E essas coisas que a gente não esquece, né? Quando a parábola é bem colocada. Uma das músicas que mais mudou a minha adolescência foi uma música do Padre Zezinho que fala exatamente sobre isso, que é a música do Sermãozinho. Vocês conhecem? Ainda hoje ao cair da tarde, sem muito alarde, é favor dizer que vou pregar o meu sermãozinho pelo caminho que eu percorrer. Se alguém quiser escutar meu canto, procure um canto pra se ajeitar, que vou passar ao cair da tarde, sem muito alarde a cantarolar. Favor dizer que ando muito rouco, de tanto e tanto que ando a pregar, que me preparem um microfone, um violão pra me acompanhar, e o meu recado
Mas bem sereno eu irei lembrar que ainda é tempo de esperança, que tudo alcança quem sabe amar. E vou falar ao meu povo jovem, que se comove ao me ouvir pregar. E nas escadas de alguma igreja, no meio deles vou me sentar. E vou falar-lhes do Nazareno, que tão sereno ensinou a paz. Vou escutar meu irmão mais jovem e partirei sem olhar para trás. Agora, tenho certeza de que a semente, semente que eu displicente deixar cair, vai encontrar solo pra morrer, pra depois nascer e então florir. E quando enfim se tornarem frutos, que eu hei de dar a quem não os tem, só vou pedir a semente deles pra eu plantar outra vez. Os princípios de Deus. Você planta, colhe, o que, aliás, o lema do curso, o lema do Agostinho para o Lumen Christi, é que não basta dar fruto, é necessário dar semente que seja semeada em outros campos. A gente não está aqui para dar frutos e consumirmos nós mesmos. O importante é levar a semente para outros lugares onde o Senhor. A colheita só acontece quando o fruto está maduro, não adianta acelerar. O Prado Flores, uma vez ele veio ao Brasil pregar, e eu me lembro muito bem ele contando a parábola de que o pai dele criava bananas, cultivava bananas, e numa determinada época a procura pela banana no México, onde ele morava, estava muito grande. E o pai dele nervoso porque as chuvas não tinham ajudado naquela época e as bananas não estavam maduras, e o povo procurando banana e as bananas verdes. Que o pai dele então colheu antes da hora as bananas, colocou numa estufa bem quente para acelerar o amadurecimento das bananas. E dito e feito, o calor fez com que a casca das bananas rapidamente se tornassem amarelinhas. E o pai dele nunca vendeu tanta banana quanto naquela época, porque todos os outros agricultores, as bananas estavam verdes. E só as bananas do pai dele estavam aparentemente maduras. Só que todo mundo que comeu as bananas do pai dele ficou com dor de barriga. E que o pai dele nunca perdeu tanto cliente quanto naquela época. Então, na verdade, a gente fala assim, puxa, mas eu estou falando de Deus para o meu filho já há tanto tempo, já era para ele ter se convertido. Ah, não está na hora dele. Se você lançou a semente, confia, vai dormir, levanta, deita, deixa lá. Aquele que é capaz de germinar e cultivando e ir fazendo a graça acontecer. E para a gente encerrar as parábolas de Marcos, podemos entrar nas de Mateus na próxima semana. Tem ainda a parábola do porteiro vigilante, que Jesus conta então: será como um homem que, partindo em viagem, deixa sua casa e delega sua autoridade a seus servos, indicando o trabalho que cada um tem que fazer, e manda que o porteiro vigie. Vigiai, pois, visto que não sabeis quando o Senhor da casa voltará, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã.
para que vindo de repente não vos encontre dormindo. O que vos digo a todos: vigiai. Essa é uma mensagem que a gente vai ver Jesus repetir várias vezes na parábola. A gente não pode tirar dia de folga no nosso chamado a ser cristão. Aí hoje eu vou pintar e bordar, amanhã eu vou lá no padre, me confesso, fica tudo bem, domingo eu estou na missa de novo. Você não pode brincar com Deus. Você não pode manipular a graça de Deus a seu bel prazer, mesmo porque você não sabe se vai estar vivo amanhã para se confessar. Então não jogue a tua chance de eternidade no lixo por causa de 5 minutos de prazer. A gente nunca sabe quando o Senhor vai voltar. Nunca sabe quando vai ser o seu momento de prestar conta. Por quê? Porque Ele delega a sua autoridade, mas Ele diz o que espera de cada um. É isso que está dito aqui. Nós somos, então, responsáveis por administrar a casa de Deus, o reino de Deus. E eu sempre falo, e com muita seriedade, qualquer um de nós que está aqui dentro tem mais poder de afastar alguém de Deus do que alguém que está lá fora no mundo. Porque quem passa por aquela porta espera ser aceito, amado, tolerado, respeitado, incentivado, suportado por aqueles que estão dentro de uma igreja. No mundo ele está acostumado a levar coice, mas aqui dentro não. Então, se nós somos cristãos, nós não podemos tomar atitudes que levem as pessoas a abandonar a Deus por causa das nossas palavras, dos nossos gestos, do nosso comportamento. E nós temos essa responsabilidade de ministrar a casa de Deus. Então, devemos viver cada dia como se esse fosse o dia do retorno do Senhor. Se Jesus voltasse hoje, como Ele te encontraria? É a pergunta que a gente tem que fazer todas as noites. Eu hoje fui mais porteiro vigilante ou servo relapso? Tem que responder para Ele, para ninguém mais. Mas para Ele você tem que responder isso toda noite. Amém?